A arte do diálogo tem muito mais a ver com se interessar realmente pela outra pessoa e pelo que ela está sentindo, do que simplesmente perguntar: Oi, tudo bem? Como vai? A arte do diálogo tem a ver com você expressar um interesse genuíno pelo sentimento da pessoa, pelo que ela está passando, sejam coisas positivas ou seja uma fase negativa. O diálogo pressupõe esse interesse. Porque o diálogo vem de duas pessoas, de uma conversa entre duas pessoas. Então, quando você está num lugar, um ambiente, um restaurante, por exemplo, e a pessoa pega o celular e substitui você pelo celular, significa que ela não está tão interessada assim na sua conversa, no seu diálogo, enfim, nas coisas que você pode expressar e comunicar de um modo geral. Hoje em dia, se tornou tão difícil uma conversa interessante, uma conversa boa, uma conversa bacana, que a gente não chega nem mais a reconhecer quando os sinais dessa potencial conversa se enunciam, né? A gente vive num modelo de vida muito autônomo, onde a gente mal tem tempo de perceber as nuances da conversa, as reações, as expressões, até mesmo aquelas expressões que estão nas entrelinhas das expressões faciais, o gestual da pessoa. E isso é muito importante no mundo corporativo. Na relação social, nas relações amorosas, afetivas, também é importante. Mas no mundo corporativo é muito importante porque quando a gente presta atenção na pessoa, quando a gente presta atenção no que a pessoa está dizendo, quando a gente dialoga de verdade, a gente consegue perceber todas essas nuances. Basta a gente treinar um pouquinho o nosso olhar e ficar com os ouvidos atentos ao que a pessoa realmente está dizendo. Dialogar hoje em dia é muito difícil. Você raramente encontra pessoas que estão realmente abertas a uma conversa. A maioria das pessoas hoje está só interessada em dizer o que pensa. Eu acho isso, eu acho aquilo. Elas não estão exercitando a escuta, por exemplo. Isso é um risco muito grande, né? Porque quando a gente começa a pressupor que a gente sempre tem muito a dizer e a gente não escuta, a gente tem pouco a escutar, a gente termina não percebendo as oportunidades de aprendizagem que estão à nossa volta. Por que isso é grave, gente? Porque como seres humanos, como seres sociais que nós somos, a gente tem acesso a um conjunto de conhecimento, de informação, mas muito desse conhecimento e dessas informações se transforma em sabedoria através da arte do diálogo, através da arte da conversa, que é muito mais do que simplesmente falar e ouvir. Envolve, como eu disse há pouco, o gestual, a postura, as reações, as expressões faciais. Por que uma criança, um bebê, precisa tanto, né, da figura paterna e da figura materna ali para começar a se socializar? Porque ela começa a fazer essa leitura aqui, ó, do rosto, né? Ela começa a fazer a leitura do sorriso, da alegria, do susto, da apreensão, do medo, da desconfiança. Todas essas leituras, um bebê ele já é capaz de fazer até os 2 anos de idade. E aí ele começa a fazer essa leitura de mundo e conectar o diálogo, que não é só palavra, com as reações e as possíveis coisas que podem acontecer ao redor dele. Se isso é importante para um bebê de 2 anos, imagina para você que trabalha. Imagina para um professor que tem 30 alunos numa sala. Somente com as expressões a gente consegue se comunicar. E às vezes a gente consegue se comunicar muito melhor pelas expressões do que propriamente falando. Por isso a importância do diálogo, ela se tornou e está se tornando ainda maior por conta dessas ausências, essas automações, inclusive. Por exemplo, eu sou uma crítica muito grande do chat GPT porque ele substitui a nossa fala, substitui a nossa escrita. Ele subtrai e rouba a nossa capacidade de produzir diálogo, de produzir conhecimento ou informação. Não é conhecimento não, mais informação. Então, todas essas ferramentas que subtraem as nossas habilidades, que são essencialmente humanas, elas não estão contribuindo para uma sociedade nem para uma pessoa melhor.
elas só estão contribuindo para aumentar o nosso nível de ansiedade, depressão, dependência, medo, fobia social, todos variados tipos de patologias e condições que afetam a saúde mental das pessoas. Muito do que as pessoas estão sofrendo hoje, elas estão sofrendo por causa da incapacidade ou da dificuldade de se comunicar. Por isso que o diálogo é tão importante. A arte da palavra, a arte do diálogo, é um exercício que nos leva a compreender muito mais o mundo e as outras pessoas, não só porque o que a gente pode falar, não só pelo que a gente é capaz de falar, mas também pelo que a gente é capaz de ouvir e interpretar. E o diálogo também pressupõe essa capacidade de interpretação da linguagem, dos significantes e significados, dos sinais, das expressões e das reações humanas que traduzem ali uma emoção e um sentimento. Então, por isso a arte do diálogo ela é cada vez mais necessária, né? A oratória, que já era uma habilidade treinada lá atrás, desde os gregos e os romanos, hoje em dia ela não é muito bem compreendida e interpretada, né? Muita gente acha que a oratória é somente falar, mandar palavras, mandar ideias, mandar frases, locucionar, mas não é, né? A oratória ela tem a ver com a locução, mas também tem a ver com a percepção do ambiente. A capacidade de você perceber a reação das pessoas ao que você fala e o tempo inteiro fazer essa leitura dialogando com a sua audiência, com a sua plateia, com a sua escuta. Então, é uma capacidade cada vez mais necessária, é uma capacidade mais cada vez admirável e é uma capacidade que o ser humano precisa retomar e voltar a assumir essa habilidade para que ele possa viver melhor, se comunicar melhor e contribuir também para uma sociedade um pouquinho melhor do que a gente tem hoje. Eu sou Ana Moraes, você é muito bem-vindo aqui a esse canal e eu espero que você curta, compartilhe, comente, apoie o canal e se você achar que alguém pode aproveitar esse conteúdo, por favor, compartilhe. Até a próxima!